Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que está presente aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o diácono Edson, daqui a 13 dias, se Deus quiser, ordenado neste santuário. Dentre os serviços do ministério sacerdotal que o diácono ainda não pode fazer é presidir a Santa Missa, ouvir confissões e ministrar a unção dos enfermos. Então, o serviço da palavra também está incluído no ministério diaconal. Por isso eu farei hoje a pedido do Padre Márcio, nosso presidente dessa celebração, a quem saúdo também. Na liturgia de hoje da Santa Missa, nós precisamos estar atentos a uma palavra que nos conduz, que nos molda e que nos chama também a uma mudança de vida. O desapego é a palavra-chave para entendermos bem a liturgia, todas as leituras da Santa Missa de hoje. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel, em um versículo é dito o seguinte: Vou tirar de ti, por um mal súbito, aquilo que é o encanto dos teus olhos. Este encanto dos olhos, falado nessa primeira leitura, é a esposa do profeta Ezequiel. Aqui, de alguma forma, ele reflete a atitude do povo de Israel, que tinha o templo, que também era um encanto dos olhos. O povo de Israel tinha também um encanto necessário, super justo, com o templo de Jerusalém. Mas o que acontece? Eles se prenderam mais à obra de Deus do que a Deus. Então, por isso, essa advertência do Senhor ao profeta para aquilo que também iria acontecer com o povo. Vou tirar de ti, por um mal súbito, aquele que é o encanto dos teus olhos. Apegaram-se mais às obras de Deus do que ao próprio Deus. Isso é um risco. E o profeta diz: Eu tinha falado ao povo pela manhã e à tarde minha esposa morreu, minha esposa faleceu. Posteriormente isso acontecerá também com o povo judeu, que acontecerá o exílio da Babilônia, o templo será destruído. Porque com as escolhas deles, eles deixaram Deus de lado. Com isso, nós podemos nos questionar: se o que Deus nos deu, se os dons, as graças concedidas por Deus a nós estão se tornando em nossa vida
maior do que Deus, nós precisamos nos questionar. Algo está errado. Deus é maior que suas obras. Deus é maior que seus dons. Se Deus lhe concedeu dons, utilize-os, mas não se apegue a eles. E no salmo responsorial desta manhã, dessa liturgia também, o que cantamos? Esqueceram o Deus que os gerou. Não foi isso que nós vimos na primeira leitura? Um esquecimento, uma amnésia espiritual? Se apegar aos dons e se esquecer do doador, daquele que concede os dons. Esse é um risco do qual nós precisamos fugir, estarmos sempre atentos para não cairmos nele. Isso acontece por quê? Por que nós esquecemos o Deus que nos gerou, o Deus que nos gera, o Deus que nos conduz? Isso tudo acontece quando nós nos tornamos muito seguros de nós mesmos, quando escolhemos nossas seguranças, por isso nos apegamos a obras, quando nós escolhemos nossos confortos, quando escolhemos por nós mesmos, quando escolhemos apenas a nossa vontade, Deus fica em segundo plano. Então, nós devemos nos livrar deste apego que a liturgia de hoje nos chama a atenção, para que nos afastemos. Nada de apego, porque quando nos apegamos a coisas, Deus fica em segundo plano. Isso é bem exemplificado no Evangelho de hoje. Por várias vezes mencionou aqui, apenas o Evangelho de Mateus diz, quando se fala do relato deste rico, que é um jovem. O que é dito? Primeiro, nós vemos que este jovem, ele cumpre os mandamentos. Ele faz, de alguma forma, a vontade de Deus, mas nele existe algo que o inquieta, porque ele faz essa pergunta: mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Espera aí, ele já estava vivendo os mandamentos, já estava tendo uma vida, diríamos, em Deus, mas algo o questionava. Parece-nos que, de alguma forma, a vida dele, atual, a forma que ele estava vivendo, dizia que ele não era um possuidor da vida eterna. Mas a vida eterna como aquela realidade que me planifica agora. Porque eu escolho Deus, porque eu escolho as coisas de Deus, porque eu escolho andar nos caminhos do Senhor, eu vivo de tal maneira que eu me sinto possuidor da vida eterna, que me impulsiona a viver bem agora, a tratar bem as pessoas, a amar as pessoas, a fazer o bem. Este jovem não sentia isso e ele vivia os mandamentos. Tanto que ele perguntou a Jesus, Jesus respondeu, e o que ele questiona? Eu já tenho vivido tudo isso. Mas inquietava a realidade da vida eterna. Aquele jovem tinha um apego. Aquele jovem tinha um campo de conforto. Ele tinha um projeto bem arquitetado. Ele tinha um projeto de segurança do qual ele não estava disposto a abrir mão. E foi diante deste questionamento que Jesus faz com que ele olhe para ele mesmo. Quando ele é questionado por Jesus, para que ele deixe tudo para o seguimento, ele se entristece, porque ele tinha muitos bens, ele tinha um projeto bem arquitetado, ele estava apegado às obras mais do que a Deus. Fiquemos atentos em nossa vida diária, naquilo que fazemos, em nosso trabalho, com os nossos familiares, com nossas funções, para percebermos se tem algo que nos deixa inquietos e com aquela sensação de não plenitude, não plenos, porque esse era o sentimento que tinha no coração
desse jovem. Por isso, apesar de viver os mandamentos, eu já tenho feito tudo isso. Já tenho amado a Deus, já tenho honrado pai e mãe. Mas por que ele questionava? O que preciso fazer para ganhar a vida eterna? Se apegue mais a Deus que aos dons que Ele te concedeu. Desapega. Procura deixar tudo o que te prende, porque o que está te prendendo é o que está impedindo você de viver como alguém pleno, como alguém que possui a vida eterna. Então, vida eterna é você ser pleno de Deus em suas escolhas agora. Ser pleno de Deus em suas escolhas agora. Só isso lhe garantirá um depois. Só isso lhe garantirá a vida que há de vir. Então viva a vida eterna em suas escolhas agora e mude de vida agora. Se desapegue agora e deixa Deus ser Deus em sua vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!